André, meu irmão, que alegria te receber aqui mais uma vez. Bem-vindo de volta ao caminho de Emaús. Lucas, a alegria toda minha. É sempre um privilégio sentar contigo e conversar sobre aquilo que mais importa, a palavra que transforma vidas. Antes de entrarmos no tema de hoje, eu te convido a nos conduzir em oração, como sempre faz com tanta unção. Vamos orar. Pai Santo e Soberano, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que sem a Tua misericórdia, nada somos, e que toda a luz verdadeira vem unicamente de Ti. Tu és o Rei dos Reis, e nós somos apenas pó sustentado pela Tua graça. Em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, ordenamos que todo o poder das trevas, toda cilada, toda opressão e estratégia maligna que queira interferir neste momento, recue agora mesmo. O sangue do Cordeiro tem autoridade absoluta e o inimigo não tem permissão para tocar neste espaço. Senhor, dá-nos discernimento claro, paz profunda e proteção espiritual para todos que estão nos ouvindo. Toca as lutas ocultas, os medos que pesam no peito, as dúvidas que inquietam a alma, as famílias que precisam de restauração e os caminhos que parecem fechados. Abre os corações dos nossos irmãos para receberem a mensagem que o Teu Espírito preparou hoje. Que esta palavra encontre terra boa, germine e produza fruto abundante para a Tua glória, em nome de Jesus, a quem pertencem toda a honra, toda a glória e todo o domínio, para todo sempre. Amém. Amém! Que oração poderosa, André! Irmãos, se essa palavra já está tocando vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o joinha e compartilhar esse episódio com alguém que precisa ouvir isso hoje. Vamos espalhar essa mensagem juntos! Com certeza, quanto mais pessoas ouvirem, mais o reino avança. Hoje vamos falar sobre um trecho que à primeira vista parece sombrio, mas que revela verdades impressionantes sobre a soberania de Deus. Mateus 2, 13 a 18, a fuga para o Egito e o massacre das crianças em Belém. André, me ajuda a contextualizar. Por que Herodes chega a esse ponto extremo? Vamos voltar um pouquinho. Jesus nasce em Belém como cumprimento direto das profecias messiânicas. Miqueias 5:2 já havia apontado o local exato. Os magos chegam do Oriente perguntando: onde está o rei dos judeus que nasceu? Essa pergunta cai como uma bomba no palácio de Herodes. Herodes era um rei nomeado por Roma, extremamente paranoico com qualquer ameaça ao trono. Ele já tinha matado esposa, filhos, sogra, qualquer um que ele suspeitasse de conspiração. Quando ouve falar de um rei dos judeus recém-nascido, ele não vê uma criança, ele vê uma ameaça existencial ao seu poder. Mas, Lucas, aqui entra o lado espiritual que não podemos ignorar. Herodes não é apenas um tirano político. Ele se torna, naquele momento, um instrumento inconsciente das trevas. O alvo real não são as crianças de Belém. O alvo é o plano redentor de Deus. O inimigo sempre tenta destruir o propósito antes que ele cresça, antes que se manifeste plenamente. Isso é forte, o inimigo tentando matar no berço o chamado de Deus. Exatamente. É uma estratégia antiga. Vemos isso com Moisés. Faraó manda matar os meninos hebreus porque temia o crescimento do povo de Deus. Vemos com Jesus. Herodes tenta eliminar o Messias ainda bebê. A lógica do inferno é sempre a mesma. Se eu não consigo controlar o plano de Deus, vou tentar destruí-lo na raiz. E uma das lições que mais me impactam nesse texto é que onde há promessa, há resistência. Se está havendo ataque, é porque existe o propósito. Perfeita colocação. Muitas pessoas olham para as dificuldades e concluem em silêncio: Deus me abandonou. Mas isso é um engano espiritual. O ataque não é a ausência de Deus, é sinal de que algo precioso está sendo gerado. O reino das trevas não desperdiça energia com o que não tem valor eterno. O inimigo só se levanta quando enxerga propósito, chamado e potencial espiritual. O diabo te odeia porque a tua existência o confronta. Quando ele te vê,
Ele enxerga a imagem e a semelhança de Deus refletidas em você, e isso o incomoda profundamente. Por isso, o ataque é feroz, violento, sem pudor. Não há misericórdia nas trevas. O nascimento de Jesus já provocou uma reação brutal antes mesmo de qualquer palavra ser dita ou milagre realizado. As trevas atacaram porque reconheceram quem ele era. Isso revela uma verdade espiritual inegociável. O reino de Deus nunca entra em cena de forma neutra. Ele expõe, confronta e desestabiliza o império das trevas. Jesus deixou claro que não veio estabelecer uma falsa paz, mas uma divisão espiritual entre luz e trevas. Onde há luz, há reação. Onde há propósito, há oposição. O ataque não é derrota, é evidência de que Deus está agindo. Outro ponto que sempre me chama atenção é como o mal age por medo, não por força. Herodes estava aterrorizado. Sim, a violência de Herodes revela fraqueza, não poder. Quem realmente tem autoridade não precisa destruir os outros para se manter no trono. Herodes age movido pelo medo de perder o controle. Isso é típico do reino das trevas. Ele grita alto, faz alarde, mas no fundo está apavorado porque sabe que o reino de Deus é inevitável. E o mais lindo é ver que Deus não é pego de surpresa. Antes que Herodes execute o plano, o anjo já aparece para José em sonho. Isso é soberania pura. A providência divina sempre chega antes da ameaça humana. José recebe a instrução clara: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito. Não há debate, não há questionamento. José simplesmente obedece. E é nessa obediência silenciosa que o propósito é protegido. Às vezes achamos que a vitória espiritual precisa ser pública, barulhenta, com confronto direto. Mas nesse caso não. Jesus não enfrenta Herodes. Ele é levado para o Egito em silêncio, em obediência. Muitas das nossas maiores vitórias acontecem assim, quando simplesmente obedecemos à direção de Deus, mesmo que pareça fugir, mesmo que ninguém entenda. E tem um detalhe que sempre me dói no coração. Herodes, por não conseguir identificar exatamente quem era o menino, manda matar todas as crianças até 2 anos em Belém e arredores. Esse é um padrão clássico do inimigo. Quando ele não consegue discernir o alvo exato, ele ataca em massa. É o ataque cego, desesperado e indiscriminado. Quando não há precisão espiritual, sobra violência. Quantas vezes vemos isso acontecer hoje? O inimigo não consegue identificar qual semente Deus plantou na sua vida, então ele tenta destruir tudo ao mesmo tempo. Ele ataca a saúde, pressiona a família, desorganiza as finanças, rouba o ânimo e contamina os relacionamentos. Nada fica fora do alcance, porque o objetivo não é apenas ferir, é sufocar. Ele lança uma bomba generalizada porque não sabe onde está o verdadeiro perigo. Isso revela a limitação das trevas. Elas percebem que há algo de Deus, mas não conseguem enxergar com clareza o que é. Por isso, o ataque vem confuso, amplo e agressivo. Não é estratégia, é medo espiritual. Quando o inimigo perde a precisão, é sinal de que o propósito permanece protegido. E a Bíblia não ignora a dor. Mateus cita Jeremias. Em Ramá se ouviu um clamor, choro e grande lamento, Raquel chorando seus filhos. Exatamente. A Bíblia é honesta com a tragédia humana. Não romantiza o sofrimento. Aquelas mães perderam seus filhos. Houve luto real, dor real. Mas o texto não termina no lamento. O plano de Deus continua avançando. Herodes morre, como o versículo 19 diz, morto Herodes, e Jesus retorna. O império passa, o tirano cai, mas a promessa permanece. Isso nos ensina que a dor, por mais profunda que seja, não tem a palavra final na história de Deus. A cruz parecia o fim, mas foi o caminho para a ressurreição. O massacre de Belém parecia a vitória do mal, mas foi apenas um espasmo de um reino que já estava condenado. Como a gente traz isso para a vida prática hoje, André? Porque muita gente ouvindo pode estar passando por ataques que parecem querer abortar algo que Deus começou. Primeira aplicação: proteja o que Deus gerou, mesmo que ainda pareça pequeno e frágil.
Muitos propósitos são atacados na infância espiritual, uma ideia que Deus deu, um chamado que está nascendo, uma restauração familiar que mal começou. Não despreze os dias dos pequenos começos. Cubra com oração, com obediência, com comunidade. Segunda, desenvolva sensibilidade à voz de Deus. José foi salvo porque ouvia em sonho. Hoje, o Espírito Santo fala de várias formas, através da palavra, de um conselho sábio, de uma inquietação interna. Quando Deus diz, levante e vá, vá. Quando diz, fique e resista, resista. A sobrevivência do propósito depende dessa sensibilidade. Terceira, não se assuste com ataques generalizados. Se o inimigo está mexendo em várias áreas da sua vida ao mesmo tempo, pode ser sinal de que ele está desesperado, tentando acertar algo que ele não consegue identificar com clareza. Nesse momento, refugie-se ainda mais em Deus. E tem uma pergunta que chegou de um ouvinte que resume bem uma dúvida comum. A ouvinte Ana, de São Paulo, escreveu: se Deus protegeu Jesus, por que ele não protegeu as outras crianças de Belém? Por que permite que inocentes sofram, se o plano dele vai vencer mesmo assim? Ana, obrigado pela pergunta honesta. Essa é uma das questões mais difíceis da fé, e a Bíblia não nos dá uma resposta simplista. O que podemos dizer com segurança é que Deus não é autor do mal, mas ele é soberano sobre o mal. Aquela tragédia foi obra de Herodes e, por trás das trevas, não de Deus. Ao mesmo tempo, a Bíblia nos mostra que Deus está perto dos que sofrem. Ele ouve o choro de Raquel. Aquelas crianças não foram esquecidas. Jesus mesmo disse que o reino dos céus pertence às crianças. Eu creio que aquelas crianças estão com o Senhor hoje. E o sofrimento delas, por mais injusto que pareça, foi absorvido na cruz. Jesus não só escapou da morte quando bebê. Ele enfrentou a morte por todos nós, inclusive por aquelas crianças. A vitória final dele cobre até as tragédias que não entendemos. Então, Ana, não é que Deus não se importou. É que vivemos num mundo caído, onde o mal ainda tem permissão temporária de agir. Mas o dia vem em que todo choro cessará, toda injustiça será julgada e toda lágrima será enxugada. Até lá, confiamos que o juiz de toda a terra fará justiça. Que resposta profunda, André! Irmãos, o que fica desse episódio é isto: nenhuma força humana, nenhum esquema das trevas, nenhuma estratégia de Herodes moderno consegue frustrar aquilo que Deus determinou cumprir. O plano dele é maior que os ataques, maior que a dor, maior que a morte. Convido você agora a fazer uma pausa e perguntar ao Senhor: o que o Senhor gerou na minha vida que o inimigo está tentando atacar? E como o Senhor quer que eu proteja e obedeça nesse tempo? E que o Espírito Santo te dê graça para ouvir e coragem para obedecer. Amém! Se esse episódio o abençoou você, não esqueça: se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu joinha e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Vamos levar esperança adiante. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Até o próximo episódio. Graça e paz.